Bom, meu nome é Terezinha Varreira, estou com 77 anos, tenho 2 filhos, já todos criados, né? 5 netos lindos, maravilhosos. E estamos aí, ver o que posso ajudar aí. Quando é que a senhora entrou no serviço público, dona Tere? Eu entrei em 1974, acho que foi. Já no município ou a senhora trabalhava no estado? Como é que era? Trabalhei no estado, né? E depois fez o concurso? Aliás, no geral, em todo, eu iniciei em 1970. Eu recém me formei no magistério, daí fui trabalhar no estado. Daí trabalhei como serviçal uns tempos e depois que eu vim para o município. E no município, qual era a sua função? No município eu era professora já, professora contratada na época. Me contrataram e eu dava aula. E o primeiro ano de aula no município foi no interior de Galópolis. Galópolis já é o interior, né? Era no interior de Galópolis que eu dava aula naquela época. Um pouco de ônibus, um pouco a pé, chegava na escola, né? E eram tempos bem mais difíceis, né? Bem mais difíceis, a gente tinha as 4 séries, né? Primeira, segunda, terceira e quarta série. Tinha que fazer a merenda, limpar a sala, eu tinha que fazer tudo, a professora tinha que fazer tudo, e não tinha aquele auxílio da gente, como é que longe, como é que chama? Ah, sim. Difícil acesso. A gente não tinha difícil acesso, tinha que te virar, né? Eu pegava o ônibus até Galópolis a gente pegava outro. Depois eu descia no primeiro capitel que tinha, caminhava 2 quilômetros para chegar na escola. E é uma professora só para a primeira, segunda, terceira e quarta série, né? Isso, eu dividi o quadro em 4 partes e dava para passava matéria para um, passava para o outro e ia fazendo assim, né? E depois a senhora fez concurso público? Depois foi em 80 que eu fiz o concurso público. Logo que eu fiquei viúva, aí ainda bem, né? Saiu um concurso público, daí eu fiz e passei, daí eu fui nomeada. Aí melhorou um pouquinho, né, o salário, mas também não era aquilo, era o salário mínimo. Porque naquela época nós éramos chamadas professorinhas do município, né? E ser professora do estado naquela época era status. Porque elas ganhavam bem mais do que nós, né? E depois com toda essa luta do sindicato ali, a gente conseguiu reverter o quadro. Hoje elas são as professorinhas, né? E como é que foi seu envolvimento nesse movimento sindical? A senhora entrou para o serviço público e já estava atuando no movimento sindical? Pois é, então, a minha origem, assim, meus pais, eles gostavam muito da política. Já naquela época, eles já eram, né, umas pessoas de idade, mas eu lembro, eu me criei, eles votando, falando em política, né? E eram do Getúlio Vargas, ali vai, depois veio o Brizola. E, então eu já me criei meio naquele meio assim da política, de gostar da política e de futebol, 2 coisas, né? Que eu me criei ouvindo aquelas coisas, né? E aí me envolvi, aí quando eu entrei no município, eu fui parar na escola no Guerino Zunho, lá com a Rosionice, e ali a gente começou. Daí comecei a me envolver. Aliás, eu comecei antes ainda, foi no grupo de jovens, que eu participava da igreja do Cristo Operário. Aí começou com o Padre Roque, os primeiros padres, Padre Roque, toda aquela turma ali, eles eram os padres progressistas e as freiras também. E aí ali a gente já começou na missa, a gente fazer teatro, e ali já começou também, já começamos a fazer política ali, né? No grupo de jovens. E aí, depois eu fui para a escola, mas daí já comecei a me envolver no sindicato, né? Que era associação, por causa da ditadura militar, não era proibido formar sindicato, então era uma associação, né? Aí eu comecei a me envolver ali, na associação, me associei logo que eu entrei no município, já me associei, aí já me convidaram para participar, e aí entrei de cabeça, quase 24 horas de Sindiserve.
Quais foram os cargos e quais foram os períodos que a senhora trabalhou dentro do Sindicério? Ah, isso agora... Não precisa ser datas, mas assim, em momentos que a senhora se lembra. Assim, ali, desde que eu entrei no município, foi 75, 76, por ali, e comecei a me envolver mesmo ali nos anos 80, nos primeiros anos ali, logo que eu fiquei viúva, que daí eu já passei no concurso, né? Sim. E aí eu já comecei a me envolver. Mas antes disso, antes do concurso, eu era concursada ainda, eu lembro que teve uma assembleia. E teve uma greve ali, uma paralisação aqui na prefeitura, e eu discuti muito com a secretária, né? E as gurias na escola me disseram, Tere, tu é contratada, tu não pode ir para essas assembleias, tu não pode ir para frente da prefeitura, tu não pode usar, já usava estrelinha, tu não pode, porque eles vão te mandar embora, eles vão te botar para a rua. Eu disse, bom, eu vivi até agora sem o dinheiro da prefeitura, se me botarem para a rua, eu vou continuar, vou trabalhar em outro lugar, né? Não nasci aqui. E outra coisa, eu disse, eu acho que é mais fácil vocês ir para a rua do que eu, porque hoje a Marta Três, ela é secretária da Educação, porque ela tem um partido político. Se ela não estivesse dentro de um partido político, ela não estaria como secretária hoje. E ela sabe o meu lado. Quando as pessoas sabem o lado da gente, eles respeitam. Agora, essas coisas clamufada, que aí não, né? E então, ela sempre me respeitou, né? Sempre tive muito respeito, porque no município, apesar de sempre ser contra, eu sempre fui muito respeitada. E chegava ali, conversava com todo mundo, tinha acesso, e nunca tive, assim, perseguição, pelo contrário, né? Pelo contrário. Muitas vezes me convidava a trabalhar na secretaria, só que eu tinha que trocar ter que assinar outra ficha. Eu digo, não quero. Não, ficar na minha escola mesmo. A senhora sempre foi fiel ali, né? Sim, sempre fiel. Dona Tere, no seu tempo de serviço público, tem alguma história de algum aluno, de alguma coisa que a senhora lembre, que tenha tido um envolvimento grande ali com um aluno, comunidade, porque os professores nunca, os servidores nunca são só vai lá e faço o meu trabalho. Eles Sim. acabam se envolvendo com toda a comunidade, não é mesmo? Muito. Eu sempre me envolvi muito com a comunidade, principalmente no Planalto, quando construíram a escola Guerino Zunha, como eu morava ali, eles me convidaram para ir trabalhar ali naquela escola. Tá, chega, escola nova, né? Escola nova, o município tinha feito umas casinhas populares lá no bairro, então veio gente de tudo, foi canto, e daí a gente começou as aulas, a gente começou com uma série de problemas de disciplina na escola, muita criança de primeira série, porque naquela época se repetia muito a primeira série, né? E aí tinha muitos alunos, 2, 3 alunos de primeira série em cada turma, que eles incomodavam muito as professoras, demais. Aí a Rosanice veio, a diretora veio na prefeitura, teve uma reunião ali com a secretária, tinha tinha um que era do psicólogo, né? Que era um doutor famoso aqui, agora não lembro o nome dele. E aí sei que se reuniram, que chegaram à conclusão. Vamos juntar era 11 meninos e uma menina. Vamos juntar esses 11 numa sala só, daí a Rosa disse, tudo bem. E daí quem que vai pegar essas crianças? A profiteira que mora lá, ela conhece as famílias, ela conhece os alunos, e ela vai entender bem a situação. Tá, daí tudo bem, chegaram na escola, a Rosanice tem uma proposta para ti, o que deu na reunião? É tu que vai pegar aquela turma. E eu estava na biblioteca, né, organizando a biblioteca da escola nova, né? Daí, tudo bem, vamos lá. Daí juntamos, fizemos uma turminha. E o professor Valentim escreveu um livro sobre a minha história, no Guerino. Olha só, que legal. Daí tá, aí juntamos, começamos a aula. E eles eram terríveis. Eu conquistei muito eles, assim, muito. Eu cheguei na sala de aula, digo, olha, eu estava na biblioteca, eu deixei meu trabalho para vir aqui trabalhar com vocês. Eu sei que é fofoca dessas professoras, vocês são ótimos alunos. Eu botei eles no compromisso, né? Digo, vocês são ótimos alunos. Não é nada o que falaram de vocês, mas eu vim aqui, eu não estou aqui como professora, eu estou aqui como amiga de vocês. E nós, como os amigos, vamos trabalhar numa boa. E eu fiquei
o ano todo eu não tive problema com eles. Só um que era mais... Tinha um que era muito violento, o Luiz Batista. Então esse, peguei ele como meu ajudante. Ele era meu secretário na sala de aula. Aí eu disse, olha, eu estou aqui com uma amiga de você, eu tenho certeza que nós vamos se dar super bem, vocês são alunos queridos, né? E ele dizia, viu, negada, se vocês incomodar a professora, eu vou matar você da Paula na rua. E ele mesmo... Botava respeito. Botava respeito. Então eu tinha que ter muito cuidado com ele, né? Quando ele estava meio alterado, eu chegava do ladinho dele assim, eu conversava com ele, porque se xingasse ele, ele saía para a rua da sala e tudo que ele encontrava na frente ele derrubava. Ele era muito violento. Mas ele era meu secretário, meu amigo e nunca me incomodou. Olha só. E dali uns meses, porque lá na escola, no começo, as mães, era fila de mães fazendo os queixos daqueles alunos, aqueles 10 ali. A menina, coitada, só uma menina, ela tinha até dó da Paula, Sim. né? Mas ela, tranquila. E era fila de mães fazendo queixo desses alunos, porque fulano bateu no meu filho, porque o outro bateu, porque bateram. Dali 2 meses, a Rosenice disse, olha, tá dando certo o teu trabalho. As mães não tem mais mãe vindo aqui na secretaria fazer queixa desses teus alunos aí. E aí se acalmaram, passou o ano, a gente fazia muitos trabalhos manuais com eles, a gente desfiava lã para o clube de mães ali do bairro, a gente fazia um círculo, tinha o toca-disco, que era vinil ainda, né? Sim. Daí eu dizia para eles, vocês têm que trazer os discos de vocês. Porque se eu botasse as minhas músicas, claro que eles não iam gostar, né? Sim. Não iam gostar mesmo, então eles traziam, a gente botava música, ficava ouvindo música, tecendo, desfiando lã, assim, porque eles tinham 1 hora de aula para eles, mais não dava. Tu não conseguia captar a mensagem, a atenção deles na sala de aula. Então era 1 hora de aula, depois já dava fome, uma pobreza assim incrível que era, né? Já dava fome neles, aí eles... eu levava eles para a merenda, comer a merenda primeiro, depois daí tinha o recreio. Depois do recreio, era sempre trabalhos manuais, né? Eu inventava tanta coisa com eles. Oh, dona Tere. Tinha aquelas pedras batinga muito lá que tinha nos barrancos. Nós pegava aquelas pedras e eu pedia para eles levar uma faca sem ponta, claro. Sim. E eu disse, bom, então, Dia das Mães, o que vamos fazer para as mães? Vamos pegar a pedra, vamos esculpir ela, fazer um coração e pintar. Daí eles, porque aquela é uma pedra maleável de trabalhar com ela. Tá, dia do professor, vamos fazer... Na época a gente podia fumar até dentro da escola, né? Aí, então, vamos fazer um cinzeiro para cada professora, para dar de presente. Eu fazia. Então foi, e eles conseguiam alfabetizar alguns, não muitos, né? Mas foi um trabalho, olha, eu acho que foi o ano que eu mais me realizei como professora, foi aquele ano. Que eu senti fruto, assim, de verdade, né? Que ninguém queria mais aquelas crianças ali. É que as professoras vêm do centro, elas estão acostumadas... Escola, magistério, o que o magistério te ensina? O aluno educadinho, bonitinho, queridinho, tem todo o material, família completa. Elas te ensinam a trabalhar com alunos... Padrão. Padrão, aquele padrão e nada mais, né? Naquela época não tinha toda essa coisa de tu fazer o diagnóstico, de ter transtorno de déficit de atenção, coisa parecida. Nada. Né? Então a senhora que teve não que tinha captar nada, tudo isso. Levar eles no postão, porque uns tinham problema de pulmão, tinha que levar eles lá no postão, que era ali na Pinheiro Machado, botava no carro, levava tudo lá para consultar, tomar os remédios, ia nas casas buscar, E no começo da aula era aquela coisa, 1 hora eu não podia dar, eles tinham que contar, que o pai tinha... Os pais tinham de biblioteca, que fulano brigou com ciclano, que o vizinho bateu na mulher, surrou a mulher, meu pai bateu na minha mãe, aquela coisa, tudo. É o relato da realidade, né? Porque se eu começasse a aula, eles tinham que conversar, eles tinham que contar para alguém, né? Então eu ficava ouvindo eles. Daí eles contavam, ouvia, depois quando esgotava, deu, agora vamos para a aula. Senão não adianta mandar eles... Eles querem conversar, eles querem contar para os colegas, se eu dizer cala a boca, não fala, aquela coisa não dá, né? Mas eu acho que foi muito gratificante.
E eu perdi meu livro. O professor Valentim escreveu um livro. Ele trabalhava na UX, né? Conheceu, pô? Sim. Você conheceu ele? Aham. Ele escreveu um livro sobre o meu trabalho. Parabéns. Era 12 alunos rebeldes e uma professora. Olha, Era o título que legal. Vou ter que Vou cavocar. procurar, porque deve estar em algum lugar. Mas né? eu sei que na biblioteca da UX tem. Ele trabalhava na UX naquela época, né? E ele foi lá na escola me entrevistar para fazer esse trabalho. Que bacana. Mas foi bom, assim. E não era era muito difícil. Olha, hoje os professores estão no céu e não sabem, né? Nós tínhamos que resolver tudo na sala de aula, tudo. Os conflitos de família, as doenças. E tinha de tudo que era tipo, né? E a gente não sabia que tinha essas coisas que tem hoje, né? Porque agora porque ele tem, como é que a gente diz? Esses que são muito agitados. TDAH, tem tem transtorno de atenção e hiperatividade. Imperativo, né? Na época era tudo imperativo. Dona Tere, mas vamos falar um pouquinho do seu período de lutas Pois dentro do sindicato. daí. Sei que a senhora participou de muitas assembleias, a senhora sempre foi muito presente. Nossa, depois que entrei, já me associei, já começou na primeira assembleia, nunca mais faltei, né? E participei de várias diretorias, né? E era direto, né? Quase 24 horas, né, na batalha. A gente ia muito para os setores, né? A gente ia convocar essa assembleia, o sindicato tinha só um carro meio velho, mas a Silvana nós deixava numa garagem. Vai com o teu, vai com o teu. O meu carro era para cima e para baixo, né? Então a gente, nossa, foi muito batalhado, muito. E quem entra no serviço público agora não faz nem ideia daquilo que era uma vez e que vocês tiveram que lutar para que tivesse da forma como está hoje, não é? Isso, não, olha, não sabe nem do rosário nem um terço, né? Porque na época, veja bem, nós entramos no serviço público, a gente ganhava uma miséria. Nós acho que era meio salário mínimo, a contratada. E o salário era muito pouco, era muito pequenininho. Tanto é que nós, o magistério, era chamado as professorinhas, né? E a gente começou ali, né? Aquela batalha. Mas olha, hoje não dá para se queixar do serviço público, né? Todas essas garantias, esses direitos que tem hoje, na época nós não tinha nada. Era trabalhar, dar aula e aquele saláriozinho no fim do mês e deu, né? Mas foi com muito custo, foi muito batalhado, muito. Muito pé na estrada, muita visita nas escolas, nos setores. Assembleia, meu Deus, olha, a assembleia era... Começava uma campanha salarial, era uma assembleia quase por dia, né? Sempre nos capuchinhos, porque, olha, era o único lugar de Caxias que comportava uma assembleia naquela época. E naquela época tinha mais ou menos 800 servidores municipais. Eu acho que só o prefeito ficava em casa. O resto, porque lotava. Eu me lembro que lá no bairro Pioneiro tem o bairro dos servidores. O prefeito Mancedo tinha feito umas casas para os funcionários. Então a gente colocava ônibus, vinha lotado de lá, porque lá tinha muitos funcionários que moravam lá. Não faltava ninguém. Eles pegavam junto mesmo, né? Então, e era muito trabalhado. A gente fez muita assembleia. Meu Deus, se eu ganhasse R$1 cada assembleia, eu estava milionária. Foi muito batalhado, né? E greve. A senhora tem alguma coisa nesse período ali que a senhora se orgulha de ter participado de lutas e que hoje a senhora vê os frutos? Com muitos tenho orgulho. Às vezes até sou cobrada em casa, viu? Sou cobrada em casa às vezes, né? Mãe não para em casa, mãe sai, eu ficava sozinha. Mas olha que foi essas batalhas aí que foi, por exemplo, minha filha, né, fez concurso público, foi chamada logo por causa das cotas. Isso aí foi uma coisa que foi muito batalhada no serviço público também. E depois tinha o quê mais? 1/3, 13º, licença, várias licenças, né? A gente conseguiu também, através da nossa luta ali. A senhora participou também da construção do Estatuto dos Servidores? Isso, do Estatuto dos Servidores, que não tinha, né?
E do magistério também, né? Que não tinha nada, a gente também batalhou e foi, olha, e não foi fácil, né? Para a gente fazer o estatuto dos servidores e o plano de carreira do magistério. Ali foi dura a coisa também. Foi muita assembleia, muita discussão, muita reunião no gabinete, reunião com os vereadores. Olha, a gente tinha que mover a cidade para conseguir essas coisas. Foi muito batalhado, mas olha, hoje eu não fico com remorso, né, de ter deixado meus filhos assim, porque valeu a pena, né? E a senhora sabe que eles seguem o seu caminho, né? E eu não pensava também só em mim, né? Eu sempre batalhei pensando no todo, em todo mundo, né? Mas graças a Deus tinha 2 filhos, e meus filhos hoje estão aproveitando toda as vantagens que a gente conseguiu para os servidores, com muita luta, muita caminhada e muita discussão. Era muito estresse, né? E a senhora se orgulha? Conta um pouquinho, a senhora ficou viúva muito jovem, né? Criou aí 2 filhos e se preocupou também em levar essa luta para a comunidade, né? Sempre, isso aí. Eu fiquei viúva com 34 anos, eu tinha a guria com 5 e o Rodrigo com 1 aninho, o guri com 1 ano, mas mesmo assim eu dava um jeito de participar, sempre dei, eu nunca chamava para as assembleias, a primeira estava lá, sempre, nunca faltei uma assembleia, mesmo tendo os filhos, deixava aqui, a Viviane já cuidava do Rodrigo, a mais velha cuidava do pequeno. Isso aí. E eu me mandava, né? Tinha que ir, né? A gente tinha que insistir muito, tinha que ir na escola uma vez, chamar as professoras, naquela escola tinha que ir 2 vezes, tinha que fazer piquete. Quantos anos fazendo piquete? Aí na prefeitura, lá nas garagens, deitar no chão, botar a bandeira do Brasil no chão, deitar para as máquinas não sair. Foi. E aí então eu, mesmo assim, batalhei bastante. Mesmo sozinha, com 2 filhos pequenos, mas eu sempre achei tempo para mim batalhar por nossos direitos, né? Porque a gente, como tu tem filho, tem que pensar o futuro deles, né? Porque eu não ia deixar meus filhos crescer, minha filha professora ganhar meio salário mínimo. Não, vamos brigar, né? Vamos batalhar e vamos melhorar essa situação. E é só com luta. Ninguém dá nada de graça. Se tu não lutar muito, duras penas, hoje o serviço público está bom, não dá para se queixar, tem coisas que tem que melhorar, mas está muito bom comparando com outros por aí, né? Caxias do Sul, principalmente. Mas isso aí foi muita assembleia, muita greve, e a gente muito trabalho nesses piquetes, ouvindo, né, desaforo, xingamento, e muito trabalho, né? Nós ia cedo na escola para fazer as musiquinhas no mimeógrafo, para depois dar para o pessoal, né? Para o pessoal geral. Aqui na sede da prefeitura ali, aqueles canteiros eram cheios de plaquinhas, com dizeres, né? Com reivindicação. E aí nós distribuíamos para os outros funcionários das obras, do SAMAI, enfim. Não tinha. Nós passava as musiquinhas no mimeógrafo, cortava, distribuía para o pessoal cantar música, palavras de ordens, e madrugada amanhecia já lá embaixo nas obras, trancando, lá no SAMAI. Tudo que era lugar, né? Não clareava bem o dia, nós já estava lá nos piquetes, né? E sempre na linha de frente. Eu sempre estava ali e batalhei muito, bastante mesmo. Assim, Dona Ter, uma lenda. Mas assim, além do Sindicerv, ainda ajudava no sindicato dos metalúrgicos. Até piquete nos metalúrgicos eu ia fazer também, nas assembleias. E não tem como falar da sede campestre sem falar da Dona Ter, né? Sim, a sede campestre. A senhora sempre participou lá? Sempre. Aquele lá é um lugarzinho assim, que eu criei meus filhos lá. Criei todos. Eu ia lá, não era nem do Sindicerv ainda, era particular, mas a gente ia lá passar os fins de semana. Nos domingos, a gente ia para lá. E o dono deixava a gente ir lá para a beira do rio, né? Passar o domingo lá. Pois daí, gostava muito de ir para lá. Daqui a pouco,
o sindicato comprou aquela área, tu vê como é que é, né? E eu criei meus filhos lá. Aquele parquinho lá, esse dia eu estava dizendo, sabe que agora reformaram, tá? Aquele mais simplesinho. Ali, de noite, eles se juntavam ali, toda agorizada naquele em cima, naquele parquinho, ficavam conversando até madrugada. E eu criei todos eles lá. E a senhora acampando, a senhora... Sempre eu ia para a praia, primeiro eu ia para a praia, né, uns dias. Depois vinha da praia, ficava até começar as aulas ali. Que legal. Daí terminava o pão, comida, eu vinha, deixava eles lá, vinha em Caxias, fazia pão, comprava, voltava para lá de novo, e pescando. E eles se criaram, eles tiveram uma infância muito boa, assim, no ar livre, né? Sim. No campo. Do mato aí. Do mato, assim. Eles adoravam, agora não, acho que enjoaram, porque quase não vão, né? Dona Tere, se a senhora pudesse deixar um recado para quem está entrando no serviço público agora, o que a senhora diria? Seguinte, olha, eu acho que esse povo aí, todo mundo quer trabalhar no município de Caxias do Sul, né? Todo mundo quer. Então, que quando entrarem, o que eles devem pensar? Assim, lembrar. Ah, ela é bom, a gente tem esse direito, tem isso, tem aquilo, a gente ganha isso, a gente ganha aquilo. Mas só que isso ali, teve gente no passado que trabalhou muito para conquistar. Trabalhou muito. E hoje eu fico muito triste quando eu vejo uma assembleia aqui dos servidores que vem pouca gente. Fico triste mesmo. Porque na época nós entramos lá, não tinha nada, direito nenhum, era trabalhar, trabalhar e trabalhar, só. E aquelas férias, e olha lá, né? E o salário que era uma merda. Eu não ganhava o salário mínimo na época, porque eu era professora, contratada. Então, eu acho que eu tenho que deixar para esse povo que estão entrando no município, que participem. E é só com a luta. Se não lutar, ninguém dá nada de graça. Prefeito nenhum é bonzinho para os seus funcionários. Então, lutar, participar, venham. Quando chamam, venham, não custa tirar uma horinha, vir numa assembleia, participar das atividades do sindicato, que são muitas, né? É curso disso, é curso daquilo, aquele outro. Participar das atividades e vir para as assembleias. Que é só com o povo reunido que se conquista as coisas. Só. Não tem outro jeito de tu conquistar teus direitos, melhorar teu salário, melhorar tuas condições de trabalho, lá nas obras, lá no SAMAI, na sala de aula, se não for na luta e na briga e na luta e na participação. Porque senão o prefeito, quanto mais quietinho nós ficar, quanto mais azar nosso trabalho, vamos lá fazer nosso trabalho, vamos para casa dormir, é isso que eles querem. É bem isso que o prefeito quer. O prefeito não quer os funcionários reunidos e lutando e brigando pelos seus direitos. Então, vamos participar. Eu acho que está faltando, eu estou muito triste com as últimas assembleias aqui do Sindicerve. As pessoas têm que participar e vir para a luta, porque o sindicato sozinho não faz nada. Ele só é um representante, ele puxa, ele convoca, ele organiza, mas o sindicato sozinho não consegue nada, absolutamente nada mesmo. A não ser tem que ter os servidores nas costas deles, esquentando as costas deles, quando eles vão para uma reunião, né, com o prefeito para pedir alguma melhoria, se não tiver todos os servidores aqui, ó, nas costas deles, esquentando as costas dos diretores do sindicato, eles não vão conseguir nada. Dona Tere, de todos os prefeitos que a senhora, essa é a última pergunta, tá? Que a senhora passou, quais foram os prefeitos que deixaram marcas positivas? Eu acho que o Mansueto. Mansueto é uma unanimidade. Todo mundo vem aqui e elogia o Mansueto em relação ao serviço público, ao servidor público. O Mansueto. Porque, olha, o Vitório 3, pelo amor de Deus, tinha até pena dele, né? Ele ficou 6 anos, né? Naquela vez, não sei porquê, não me lembro o que eles picharam 2 anos. Ele ficou ali, teve 4 greves. 4 greves. Eu lembro que eu tinha um Fuca amarelo, eu que puxava. Nós desfilava na Júlio, eu tinha um Fuca, daí nós fizemos um boneco, que nós fizemos o Vitório 3, fizemos a figura dele,
bem direitinho, né? Botava aquele velho em cima do Fuca, do meu Fuca, nós dava toda a volta, ia até São Pellegrino, voltava, chegava aqui no pátio da prefeitura, botava fogo. Né? Mas eu que puxava, meu Fuquinha amarelo puxava. Todas as passeatas, carreatas, foi quatro greves. Quase matamos aquele velho. E não adiantou muito, não adiantou. O Mansueto também a gente fez greve, né? Mas o Mansueto a gente ganhou, né? A Silvana deu um nó nele, nós conseguimos aqueles 84%. Olha, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, acho que 2 categorias conseguiram. Uma fomos nós. Outras conseguiram, mas parcelado. Nós conseguimos em 2, olha bem, tirar 84% do nosso salário hoje. O que sobraria, será? Vai fazer a conta, né? E nós ganhamos em 2 parcelas, ele pagou. Numa reunião com todos os vereadores, a Silvana deu um nó, não sei que ele se enrolou ali, que ele caiu na armadilha da Silvana e ele teve que pagar. Assinou, teve que pagar. E a Silvana dando uma mamá no peito para a Renata, chorando, negociando na mesa. É. Isso aí, dona Tere. Eu me lembro. Honra, então, eu acho que o Mansueto foi. Um dos melhores. Foi ali que... E outras coisas que a gente conseguiu, mas a questão de salário, olha, tira 84% hoje do salário. Não ia sobrar nada, né? Então ali foi. Mas foi muitas, nossa, muitas assembleias. Greve também. Quando ele me encontra na rua, ele disse para os amigos dele, sabe por que esses cabelos brancos aqui? Foi a Tere e a Silvana, e a Pirola que me branquearam os cabelos no sindicato, que me incomodaram demais. Mas foi. Mas olha, eu gosto dessa luta, eu gosto. A senhora se considera feliz, assim, por Sim. ter participado Participado, e quando eu puder, eu posso participar, ainda participo, né? Mas eu gosto muito. Né? Lá no bairro, olha quanta coisa que a gente conseguiu, meu Deus. Associação de bairro, a gente conseguiu muita coisa também, né? Sempre batalhei lá no bairro. Sempre consegui. Muito na igreja, no bairro. Eu sempre metida em alguma coisa. Agora eu estou de férias. Legal. Agora deixo os filhos, né? Eu disse pro Rodrigo, agora na campanha, na primeira campanha agora da Silvana. E só, Rodrigo, agora é contigo, vamos mudar um pouco as figurinhas, é bom, né? Também não dá para deixar sempre as mesmas caras, né? Tem que botar gente nova, né? Já ensinou que precisa. Então o Rodrigo falta a minha filha agora, a Viviane, na próxima, tu vai também. Vamos lá, né? A gente tem que batalhar, alguém tem que fazer, né? Mas vai tu, eu não gosto. Mas não, todo mundo tem que se dar um pouco, né? Se todo mundo se dá um pouco, daí vai. Eu sempre gostei, né? Da política, dessa coisa de sindicato. Movimento sindical, não era coisa que eu te disse, não. Ajudei só o Sindicérvio. Eu ajudava também os metalúrgicos a fazer piquete, nas greves de madrugada, nós já dormíamos no sindicato dos metalúrgicos para sair às 4 da manhã lá para Éber, lá para cima, fazer piquete. Então é uma coisa que eu gosto muito. Participei muito tempo também daquele movimento Ação Católica Operária, ACO, que é o Movimento dos Trabalhadores Cristãos hoje, né? Sim. Participei bastante também e ali a gente discutia muito a questão da política. Era fé e política, né? E eu sempre gostei, mas acho que isso aí vem lá do meu pai e minha mãe. Minha mãe era muito brisolista. Mas daí quando o Lula se candidatou com o Brizola, a minha neta disse assim, a minha filha, a Viviane, disse, mãe, e como é que nós vamos conseguir fazer a avó, convencer para a avó votar no Lula e não votar no Brizola? Digo, é contigo, tu tem 2 meses para convencer ela. Ela era doente pelo Brizola porque criou o salário mínimo. Era só o que ela falava, né? Então, acho que vem de berço já, né? E eu sempre gostei mesmo. Aí fui para o grupo de jovens, fiquei ali na igreja também. Quando você pega uma igreja, os padres ali, eles eram muito para frente, assim, né? Ali com o padre Roque, depois aí outros padres também que eram, né? As irmãs também que eram muito moravam ali no bairro, porque elas eram assim, umas freiras para frente, né? E aí ia incentivando nós, mesmo na missa, mesmo no sermão, mesmo nas leituras, nos cantos, a gente conseguia fazer política dentro da igreja, né? A gente conseguia. E daí
Aí construíram o Cristo Operário e tinha o padre, o vigário, ele era o padre Franzói, ele já estava velhinho, né? Mas sabe aquele muito conservador, né? Muito. Daí ele saiu, veio o rock, pronto. E as nonas não queriam mais ir para mim, não, vamos mais para a missa lá no Cristo, só fala em política. A gente não falava assim muito aberto, mas... Sim, dava uma mensagem. Claro, sempre nas leituras, nas leituras, a gente inventava umas missas diferentes, aí elas não gostavam, né? Aquelas missas eram diferentes, já fazia jogral nas missas, isso e aquilo, nas festas. Então elas não gostavam, as nonas não queriam mais ir para a missa, porque aquelas missas agora falam nisso, falam aquilo e nós. E aí, então eu era nova naquela época, né? Gurizada, 15, 16, 17 anos, tal, né? E aí comecei a participar ali, depois já fomos para a política.